Michel Platini, o nome já diz tudo, tchê. Esse cara era pura magia em campo. Um verdadeiro maestro. Ele regia o jogo como ninguém. Com a sua canhota, ele pintava obras de arte no gramado. Ele fazia gols que te faziam pular do sofá. O impacto do Platini no futebol vai muito além de gols e títulos. Ele era um símbolo de elegância e criatividade. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Bora pro vídeo. Ele jogava com paixão e talento, inspirando uma geração inteira de boleiros. A jornada do Platini começou lá em Jeff, uma cidadezinha da França. Desde guri, o talento dele já era evidente. Ele comia, dormia e respirava futebol. O sonho dele era vestir a camisa azul da França e conquistar o mundo. E como conquistou? Michel Platini será para sempre lembrado como uma lenda do esporte rei. A trajetória profissional do Michel Platini começou no time da sua cidade natal, o AS Nancy. Desde muito jovem, Platini já demonstrava um talento natural para o futebol, encantando a todos com sua habilidade e visão de jogo. Foi ali que o jovem maestro deu seus primeiros passos rumo à grandeza. Seus primeiros anos no AS Nancy foram fundamentais para moldar seu estilo de jogo e desenvolver suas habilidades. O talento do Platini era visível desde o início. Ele rapidamente se destacou entre seus colegas, mostrando uma capacidade única de controlar a bola e criar jogadas. Ele tinha um domínio de bola excepcional, visão de jogo e uma habilidade de passe incrível. Sua precisão nos passes e sua inteligência em campo eram notáveis. Ele ditava o ritmo do jogo com seus passes precisos e movimentação inteligente. Platini não apenas jogava, mas também orquestrava o time, sendo o cérebro por trás de muitas jogadas. Ele era um líder nato em campo, inspirando seus companheiros com sua técnica e determinação. Sua presença era sentida por todos, e ele rapidamente se tornou uma figura central no time. Em 1973, com apenas 18 anos, Platini estreou profissionalmente pelo AS Nancy. Sua estreia foi apenas o começo de uma carreira brilhante que estava por vir. Ele conduziu o Nancy à sua primeira grande conquista, a Copa da França, em 1978. Essa vitória foi um marco importante na carreira de Platini e na história do clube. Essa vitória consolidou sua posição como um dos jogadores jovens mais promissores da França. Platini começou a ser reconhecido nacionalmente por seu talento e dedicação. Também marcou o início de uma jornada gloriosa que o levaria ao topo do futebol mundial. Platini continuaria a brilhar, deixando um legado duradouro no esporte. Depois do sucesso no AS Nancy, era hora do Platini encarar desafios maiores. Em 1979, ele assinou com o Saint-Étienne, um dos clubes mais vitoriosos da França. No Saint-Étienne, o Platini formou uma dupla imbatível com o Johnny Rep. A dupla aterrorizava as defesas adversárias, levando o Saint-Étienne ao título do campeonato francês em 1981. As atuações do Platini lhe renderam o prestigiado prêmio Ballon d'Or naquele ano. Ele era considerado um dos melhores jogadores do mundo. Seu período no Saint-Étienne foi marcado por sucesso tanto individual quanto coletivo. Ele ajudou o clube a chegar às quartas de final da Copa dos Campeões da Europa. As 3 temporadas do Platini no Saint-Étienne foram um sucesso absoluto. Ele se firmou como um verdadeiro astro do futebol francês. No entanto, suas maiores conquistas ainda estavam por vir. Em 1982, Michel Platini levou seu talento para a Itália, assinando com a Juventus. Ele chegou com grandes expectativas e um desejo ardente de fazer história no futebol italiano. Essa mudança o faria alcançar o auge da sua carreira em clubes. Platini rapidamente se tornou o maestro do meio-campo, encantando os torcedores com sua visão de jogo e passes precisos. O impacto do Platini na Juventus foi imediato. Desde seu primeiro jogo, ele mostrou por que era considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ele levou o clube ao título da Série A logo na sua primeira temporada. Sua liderança e habilidade em campo foram cruciais para esse sucesso. Ele foi o artilheiro do campeonato, conquistando o prêmio de Capocannoniere. Platini não apenas marcou gols,
mas também criou inúmeras oportunidades para seus companheiros. Suas atuações foram simplesmente sensacionais. Cada jogo era uma exibição de talento puro e determinação. Nas 3 temporadas seguintes, Platini lideraria a Juventus a mais 2 títulos da Série A, uma Copa Itália, uma Recopa Europeia e uma Supercopa Europeia. Sua influência no time era inegável. Ele também ganhou o Ballon d'Or por 3 anos consecutivos, de 1983 a 1985. Esse reconhecimento solidificou seu status como um dos maiores de todos os tempos. A época do Platini na Juventus foi coisa de lenda. Ele redefiniu o que significava ser um jogador de futebol de classe mundial. Ele conquistou a Itália e se consagrou como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Sua habilidade e carisma deixaram uma marca indelével no clube. Seu nome ficou gravado para sempre no coração dos torcedores da Juventus. Platini não era apenas um jogador. Ele era um ícone, uma lenda viva. Enquanto a carreira de Michel Platini em clubes atingia novos patamares, suas atuações pela seleção francesa eram igualmente impressionantes. A liderança e a criatividade do Platini foram cruciais para o sucesso da França no início dos anos 80. Ele liderou a equipe até as semifinais da Copa do Mundo de 1982, onde foram derrotados por pouco pela Alemanha Ocidental. No entanto, Platini guardou o seu melhor para o Campeonato Europeu de 1984, realizado em solo francês. Ele liderou pelo exemplo, marcando incríveis 9 gols em apenas 5 partidas. Os gols do Platini guiaram a França ao seu primeiro título em um grande torneio internacional. Ele marcou o gol da vitória na final contra a Espanha, gravando seu nome na história do futebol francês. Sua atuação naquele torneio permanece como uma das maiores atuações individuais da história do futebol internacional. Liderando o futebol europeu, Platini, como presidente da UEFA. Após se aposentar como jogador em 1987, Michel Platini fez a transição para a administração do futebol. Ele atuou como co-presidente do comitê organizador da Copa do Mundo da FIFA de 1998, realizada na França. Em 2007, Platini foi eleito presidente da UEFA, o órgão governante do futebol europeu. Ele sucedeu Lennart Johansson, que ocupou o cargo por 17 anos. A gestão de Platini como presidente da UEFA foi marcada por progresso e controvérsia. Ele introduziu o fair play financeiro, um conjunto de regulamentações destinadas a promover a estabilidade financeira no futebol europeu. No entanto, a presidência de Platini também foi marcada por alegações de corrupção. Em 2015, ele foi banido de todas as atividades relacionadas ao futebol pelo Comitê de Ética da FIFA. Sombras sobre o legado. O legado de Michel Platini no futebol é complexo. Por um lado, ele é, sem dúvida, um dos maiores jogadores que já pisaram em um campo. Ele foi um verdadeiro ícone do esporte, inspirando milhões com sua habilidade e arte. No entanto, sua carreira pós-futebol foi manchada por controvérsias. As alegações de corrupção e sua subsequente proibição do futebol mancharam sua reputação. As controvérsias em torno de seu tempo como presidente da UEFA lançaram uma sombra sobre suas conquistas como jogador. Apesar das controvérsias, o impacto de Platini no futebol é inegável. Ele deixou uma marca indelével no esporte, tanto como jogador quanto como administrador. Um legado manchado, mas inesquecível. A história de Michel Platini é um conto de advertência sobre os altos e baixos de uma carreira no futebol. Ele foi um verdadeiro ícone, adorado por milhões em todo o mundo. No entanto, sua queda em desgraça foi rápida e dramática. As controvérsias em torno de sua carreira administrativa mancharam seu legado. Apesar das controvérsias, as conquistas de Platini como jogador não devem ser esquecidas. Ele era um mágico com a bola nos pés, um verdadeiro artista do jogo. O legado de Michel Platini pode ser complexo, mas também é inesquecível. Ele será para sempre lembrado como um dos maiores jogadores que já pisaram em um campo. O impacto duradouro de Michel Platini. O impacto de Michel Platini no futebol vai além de suas conquistas individuais. Ele não foi apenas um jogador excepcional,
mas também um visionário que ajudou a moldar o futuro do esporte. Sua influência ainda pode ser vista hoje na forma como o futebol é jogado e administrado. As suas ideias inovadoras continuam a inspirar jogadores e treinadores ao redor do mundo. A defesa de Platini por um futebol ofensivo, sua ênfase na criatividade e no talento, deixou um impacto duradouro no esporte. Ele sempre acreditou que o futebol deveria ser um espetáculo emocionante e envolvente. Ele mostrou ao mundo que o futebol pode ser bonito e eficaz. Sua visão ajudou a elevar o jogo a novos patamares. Fora de campo, as contribuições de Platini como presidente da UEFA, apesar das controvérsias, não devem ser ignoradas. Ele trabalhou incansavelmente para melhorar a estrutura do futebol europeu. Seus esforços para promover a estabilidade financeira e expandir o campeonato europeu moldaram o cenário do futebol europeu. Ele foi um defensor fervoroso de um futebol mais justo e acessível. A história de Michel Platini é um lembrete de que até mesmo as maiores lendas são humanas, capazes tanto de triunfo quanto de fracasso. Suas vitórias e derrotas são parte do legado que ele deixa para as futuras gerações. No entanto, seu impacto duradouro no futebol é inegável. Ele inspirou muitos jovens a seguir seus passos e a sonhar grande. Ele será para sempre lembrado como uma das figuras mais influentes da história do esporte rei. Sua paixão e dedicação ao futebol continuarão a ressoar por muitos anos. Valeu, até a próxima!